Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan. Estamos mais uma vez aqui no Laboratório de Verdade para fazer mais uma aula prática. E a aula de hoje foi um pedido que me fizeram depois que eu fiz um post lá no Instagram falando sobre pipetagem, algumas dicas de pipetagem. Pedi, Eduardo, faz um vídeo sobre as dicas, como fazer hacks de pipetagem. E a aula de hoje, o vídeo de hoje é sobre isso. É um vídeo com uma série de dicas para você pipetar melhor aí no laboratório, para você melhorar a sua técnica de pipetagem ou aprender a pipetar do zero, caso você ainda não saiba. Eu vou rodar a vinheta agora. Enquanto roda a vinheta, você, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário aqui para mim depois no final da aula, acionar o lembrete aí para você receber os avisos aqui do YouTube toda vez que eu fizer uma publicação, toda vez que sair um vídeo novo, beleza? A gente se vê já já. Beleza, então o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é tentar simular aí o máximo possível o que você faz no seu dia a dia. Então vamos fazer uma pipetagem, algumas pipetagens aqui e verificar como eventualmente você pode melhorar em essas pipetagens ou mesmo diminuir a variação de pipetagem entre uma corrida e outra, entre uma amostra e outra. Enfim, fazer com que você trabalhe mais adequadamente no laboratório. Vamos lá, se você não sabe como é que funciona uma pipeta, deixa eu pegar e mostrar aqui para você muito rapidamente. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima, que é sobre pipetagem, a arte da pipetagem. Se você quiser saber mais sobre pipetagem, entender melhor como funcionam as pipetas, dá uma olhada nesse vídeo. Mas ela funciona de uma maneira muito simples. É até parecido com um canudinho, quando você toma uma Coca-Cola, um refrigerante, é mais ou menos a mesma ideia. O que você vai fazer? A pipeta ela tem a capacidade de manipular líquidos, volumes específicos de líquido, com uma precisão muito grande. Então, se você quer tirar o líquido de um tubinho, de um recipiente e passar para outro, e o volume é pequeno e muito preciso, esse é o tipo de ferramenta que você vai precisar. Como é que ela funciona? De novo, não vou dar detalhes aqui nesse vídeo, porque já tem um vídeo falando sobre isso. Você vai ajustar aqui o volume que você quer apertar, você vai apertar o êmbolo. Quando você aperta o êmbolo da pipeta, ela expulsa o ar. Quando você solta o êmbolo de volta, ela puxa o ar. O que você vai fazer? É apertar o êmbolo, colocar a ponta da pipeta no líquido que você quer pipetar, que você quer transportar e retirar, soltar o êmbolo. Quando você solta o êmbolo, como a ponta da pipeta está dentro de um líquido, vai formar um vácuo aqui dentro e o líquido vai ocupar o lugar do ar que você expulsou inicialmente na primeira apertada. Vamos fazer isso aqui na prática, explicando assim, fica um negócio idiota. Vamos lá. Então o que você vai fazer é o seguinte, primeira coisa, você vai colocar uma ponteira descartável na ponta da sua pipeta, né? Não vai utilizar essa pipeta aqui, ela não é descartável, você não insere ela no líquido que você quer transportar, senão você contaminaria totalmente ela aqui dentro. Então tem que colocar primeiro uma ponteira. Colocou a ponteira, pega o líquido que vai ser pipetado, que está aqui nesse tubinho de cor escura, né? Um líquido escuro, aperta o primeiro estágio da pipeta, insere a ponteira lá no líquido e solta o êmbolo da pipeta. Quando você solta o êmbolo, o líquido vai ocupar o lugar do ar ali dentro na ponteira e você transporta isso para o lugar que você quiser, beleza? É isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, só que nós vamos fazer isso de uma maneira mais adequada, com algumas dicas aí que talvez melhore seu desempenho no laboratório. Então vamos lá, primeiras dicas. Deixa eu jogar isso aqui fora. Primeira coisa que você vai fazer, primeira dica que eu dou para você é, no momento que você for ajustar o volume da sua pipeta, você ajuste ela aqui bem de frente para os seus olhos, tentando deixar, não deixar desalinhado aqui, nem muito para baixo, nem muito para cima, ainda deixar mais ou menos na frente da sua visão para você não ter um problema de paralaxe, que quando você olha diretamente, quando você não olha diretamente aqui, talvez você esteja ajustando a pipeta, o dosador aqui da sua pipeta de uma maneira equivocada. Parece estar olhando, parece que está ajustando o volume adequado, o volume que você escolheu, mas é um golpe de vista e você está ajustando o volume errado, aí mesmo que seja um pouquinho, se você tiver necessidade de pipetar com muita precisão, vai dar um erro lá no final das contas na hora que você estiver pipetando, beleza? Próxima dica, ainda sobre o ajuste aqui. Quando você estiver ajustando o volume, sempre termina de ajustar o volume no sentido horário. Então aqui você está ajustando o volume no sentido horário e assim você está ajustando no sentido anti-horário. Assim, horário, assim,
anti-horário. E toda vez que você estiver ajustando, você termina o ajuste no sentido horário. Então vamos supor que eu quero um volume, então eu vou ajustar aqui, vou mexer no volume da pipeta. Vamos supor que eu quero um volume, eu estou ajustando aqui, ó, vou parar ajustando o sentido horário e eu quero, vamos dizer que 45 microlitros. Eu vou parar de girar no sentido horário a hora que chegar no 45. Beleza. Se por acaso aqui eu estava, no caso eu estava diminuindo, né? E como eu estava diminuindo o volume, eu já estava girando no sentido horário. Se você, por um acaso, estiver aumentando o volume, se você estiver aumentando o volume, então você vai aumentando, 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 você passa o volume desejado e aí volta um pouquinho para finalizar o ajuste no sentido horário. Fechou? Então essa foi a segunda dica. Próxima dica que pode ajudar, talvez aí não em todo momento da sua rotina, porque você vai acabar perdendo muito tempo, sendo muito trabalhoso, mas principalmente quando for aquela pipetagem mais delicada, que a precisão ela é mais necessária. Você vai fazer o seguinte, é uma ideia muito simples, você vai pegar a sua ponteira, pega o líquido a ser pipetado e você vai umedecer a sua ponteira algumas vezes. Então eu peguei aqui um pouquinho, eu peguei um pouquinho do líquido a ser transportado, ser pipetado, coloquei dentro da ponteira, solto, posso fazer isso umas 2 ou 3 vezes. Eu pego um pouquinho e solto, puxo um pouquinho e solto. Então eu umedeci o interior da minha ponteira. Quando eu faço isso, eu favoreço a pipetagem no volume mais adequado no momento que eu for pegar o líquido de fato para transportar para o outro tubo. Então, fazendo isso depois de umedecer a sua ponteira, você consegue transportar o seu líquido aí no volume mais adequado, fazer uma pipetagem mais homogênea. Fechou? Então essa foi mais uma dica. Seguindo, agora a gente vai com um combo de dicas. É o procedimento o mais usual, é que você vai fazer todo dia no laboratório. Faça mais ou menos seguindo essas diretrizes que eu vou passar para você. Pegou a ponteira, abriu o tubo. Tá aqui o nosso tubinho, deixa eu virar aqui para vocês verem. Primeira coisa que você vai fazer na hora de pipetar, tentar pipetar na vertical. Primeira dica, então, na vertical. Primeira dica desse combo, né? Na vertical. Depois, você vai colocar a sua ponteira bem no centro do líquido. Não encosta na parede nesse momento de pegar, não. Não encosta na parede. Tenta deixá-la o mais na vertical, próximo da vertical possível. Aí você vai te retirar, você vai soltar o êmbolo devagar. Vai soltar ele devagar, sempre mantendo a pressão aqui no seu dedo constante e a velocidade de retirada do dedo do êmbolo também constante. Feito isso, uma coisa que você tem que fazer, se você tem que considerar, e é importante não estar com pressa, é esperar alguns segundos. Depois que você solta o êmbolo aqui completamente, você espera alguns segundos para o líquido entrar completamente na ponteira, porque dependendo da viscosidade, ele pode demorar um pouquinho, né? Se você solta o êmbolo com uma velocidade muito grande, ele leva um tempo, o líquido leva um tempo para subir na ponteira. Isso é mais importante quando você estiver trabalhando com volumes maiores e com líquidos mais viscosos. Então, coloca lá no centro, na vertical, mantém a pressão, mantém a velocidade, solta devagar e espera o líquido entrar completamente na ponteira. Entrou completamente na ponteira, aí sim você pode retirar para passar, para transportar ele para o próximo tubo. Uma informação importante aqui também é que quando você estiver pipetando, quando você estiver puxando o líquido aqui de dentro, insira a ponteira lá no fundo de tal maneira que você não aspire o líquido aqui na superfície, porque eventualmente aspirando na superfície você pode puxar ar no lugar do líquido e aí o volume pipetado vai ser inadequado. Então vamos lá de novo, vou soltar aqui, está umedecido, pipetar com cuidado, lá dentro, próximo da vertical, entrou, beleza, vamos fechar o tubo e passar esse líquido aqui para um tubo novo. Vou pegar um tubo novo. E aqui, para você dispensar, aí sim, para dispensar, você pode inclinar um pouquinho, de 10 a 45 graus mais ou menos, encostar a ponteira na parede do tubo e dispensar, mantendo sempre a pressão, a força de pressão, né? Indo para o segundo estágio agora para dispensar o líquido completamente. E acabou. O que você deve fazer sempre nessas pipetagens? Criar o hábito de fazer isso. Tem que criar o hábito. Vai ser difícil no começo, mas depois vai ficar automático. Puxou a solução ali de dentro,
Dá uma conferida rápida aqui dentro da ponteira, tá tudo certo? Não tem bolha? Não ficou um espaço de ar ali dentro entre a pontinha da ponteira e o líquido? Não pode ter. O líquido tem que estar completando a ponteira como um todo, tá? Verifique então se não tem espaço, se não tem bolha, se está tudo certo. Feito isso, na hora de dispensar, a mesma coisa. Dispensa e confere a ponta da ponteira. Dá uma olhadinha na ponteira aqui, vê se não sobrou nada, nenhum líquido, se por um acaso não ficou a sua solução, seu líquido ligado, associado à parede da ponteira. Então na verdade, isso aqui é um cuidado a mais que você tem que ter, mas de novo, se você demanda uma pipetagem de muita precisão, essas dicas todas, esses detalhezinhos fazem diferença. E depois de um tempo isso aqui fica automatizado. Você começa a fazer ali, de repente está automatizado, você nem percebe mais que está tomando cuidado, está fazendo esse controle de qualidade nas suas pipetagens. Ó, mais uma dica aí que é questão de hábito, esse daqui é importante. Evite você abrir tubos com as duas mãos segurando a pipeta. Então você está segurando a pipeta, já preparou, já está com a ponteira aqui nela, está pronto para pipetar. Só que você esqueceu de abrir o tubo, né? O tubo está aqui, você está aqui com a pipeta pronto para pipetar, e aí você pega o tubo e precisa abrir. O tubo está aqui, você precisa abrir. Quando você está com o tubo fechado, a pipeta na mão, é normal para quem está começando fazer isso daqui, ó. Virar a pipeta com a ponteira aqui. O que nesse caso aqui não seria grande problema, porque a pipeta, a ponteira está vazia, mas você tem que estar sempre esperto de não colocar a sua pipeta na vertical, principalmente se você tiver líquido aqui dentro. Porque se você tiver líquido aqui dentro e eu estiver trabalhando com uma ponteira sem filtro e colocar isso aqui na horizontal, o líquido ele pode deslizar aqui dentro, ele pode escorrer e encostar na pipeta em si, contaminando a pipeta. Então, é sempre bom evitar movimentos aqui horizontais, né? Horizontais com a sua pipeta para evitar, portanto, a contaminação da pipeta. Outra dica aqui fundamental, não esqueça, é básico, mas tem que tomar cuidado. Sempre confere se você está pipetando, se você vai pipetar um volume que condiz com a ponteira que você está utilizando. Por exemplo, essa aqui é uma P100, ela pipeta de 20 a 100 microlitros. Essa minha ponteira aqui encaixa muito bem, mas ela só pipeta 20 microlitros dessa ponteira. Então essa pipeta tem a capacidade de pipetar até 100 microlitros, mas essa ponteira aqui ela só tem a capacidade de puxar 20, 25 microlitros. O padrão dela é 20 microlitros. Então se eu estou com uma pipeta como essa e ajusto, sei lá, vamos ajustar aqui para um volume bem alto. Coloquei aqui 90 e poucos microlitros. E vou fazer a pipetagem, o que pode acontecer é isso daqui, ó. Eu puxo, opa, puxei demais aqui. Essa pipeta, essa ponteira, ela não é compatível com essa ponteira. Olha o que aconteceu, encostou lá no filtro da minha ponteira. Se essa pipeta aqui, se essa ponteira não tivesse filtro, e eu tivesse até puxado um volume um pouco maior, que poderia ter acontecido esse líquido encostado na ponta da pipeta, contaminando ela. É um negócio básico, mas tem que prestar atenção, principalmente se você está começando, tem que prestar atenção no volume que a sua pipeta consegue aspirar e o volume compatível com a ponteira. Então, utilizar a ponteira adequada para a sua pipeta. Agora, duas dicas para quem trabalha com líquidos viscosos ou líquidos de alta volatilidade. Porque os líquidos viscosos, eles são difíceis de pipetar, e quando você vai pipetar, por ele ser viscoso, a hora que você puxa aqui, solta o êmbolo, né? Puxa o ar soltando o êmbolo, a pipeta ela não tem a capacidade, ela não tem força suficiente para puxar o líquido, talvez no volume adequado. Por causa da densidade dele, é uma densidade muito diferente da densidade da água. Mesma coisa para o volátil. Quando você vai puxar uma solução volátil, ela é extremamente volátil, ela pode, primeiro, gerar um aerossol ali contaminando ou até danificando a pipeta no longo prazo, mas além disso, os líquidos voláteis eles tendem a pingar, né? Você pipetou, puxou o líquido volátil, ele fica pingando. E aí, no final das contas, o volume pipetado vai ser inadequado. Quando você trabalha com esse tipo de líquido, aqui principalmente os líquidos mais viscosos, você pode fazer a técnica, utilizar a técnica da pipetagem reversa, que é o seguinte, ó. Na pipetagem normal, você já sabe como é que funciona, né? Aqui está a sua pipeta, você vai apertar o êmbolo da sua pipeta até o primeiro estágio, inserir a ponta da ponteira lá no líquido, solta o êmbolo do primeiro estágio, puxando o líquido, depois transporta o líquido para o tubo novo e aperta os dois estágios. Na pipetagem reversa, você vai fazer quase que o inverso disso. Vou até que diminuir aqui um pouco o volume para não pegar a mais. Então, diminui aqui um pouco o volume. Peguei a minha ponteira, o meu líquido. O que nós vamos fazer é o seguinte, aqui ó, vou até baixar aqui para vocês verem. Você vai apertar não
no primeiro estágio. Vai apertar o primeiro e o segundo. Apertou o primeiro e o segundo, coloca a ponta da ponteira dentro do líquido e solta os 2 estágios. Soltou os 2 estágios, você vai transportar esse líquido para o lugar, para o recipiente novo. Vamos pegar um novo aqui. E vai dispensar, agora apertando somente o primeiro estágio. E aí vai sobrar um pouco de líquido na ponteira, é normal, que você pode ou descartar, se você quiser descartar, ou continuar fazendo outras rodadas de pipetagem. Aqui no caso eu descartei porque eu não vou utilizar. Então a pipetagem reversa, você pipeta um pouco mais do volume que está programado aqui, que está ajustado na pipeta, para compensar justamente a viscosidade do líquido ou um pouco do que vai pingar quando for uma solução muito volátil. Para quem trabalha com solução com substância viscosa também, uma outra alternativa que algumas pessoas fazem, pode ser interessante, é cortar a pontinha da ponteira, aumentando então aqui, né, o diâmetro que vai capturar, que vai sugar, aspirar a solução, facilitando, então compensando, né, esse problema aí da viscosidade. Então cortar a ponta da ponteira também pode ser uma solução. Claro que se você tiver a opção aí no seu laboratório de utilizar pipetas específicas para a pipetagem de líquidos viscosos, líquidos voláteis ou substâncias tóxicas, substâncias com risco de contaminação biológica, utilize esse tipo de pipeta, tá bom? Mas se você não tem, só tem a pipeta normal, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, aí você pode fazer esses truquezinhos aí que são bastante comuns e bastante úteis também no dia a dia. Agora, 3 últimas dicas aí para finalizar o vídeo de hoje, que é o seguinte. Primeira coisa, se você tiver a possibilidade de trabalhar com reagentes em temperatura ambiente, trabalhe com os reagentes em temperatura ambiente. Nem todo o protocolo vai te permitir isso, mas se você puder trabalhar com reagentes em temperatura ambiente na hora de pipetar, é melhor. É melhor do que pipetar líquidos muito quentes ou líquidos muito frios, porque essa variação de temperatura, umidade, a diferença de pressão que acontece dentro aqui da ponteira vai variar, causar uma certa variação no momento da pipetagem. Então, se você puder homogeneizar a temperatura ambiente com a temperatura da solução que você está pipetando, melhor. Outra dica, não esqueça de descontaminar, fazer uma limpeza na sua pipeta antes de começar o dia de trabalho, ou 2 vezes por dia, uma de manhã e uma depois do almoço. Você pode limpar a sua pipeta simplesmente com álcool 70%, joga um pouco de álcool 70% num paninho, num papel toalha e limpa a sua pipeta com esse álcool 70% para descontaminar aí. Eventualmente, se você estiver trabalhando com RNA, talvez seja interessante passar também aqui uma solução inibidora de RNase também. E para finalizar, não esqueça de guardar suas pipetas na posição vertical. Elas têm que ser armazenadas aí no longo prazo, não no longo do dia, né? Mas no longo prazo, vai voltar para casa ou vai almoçar, não vai utilizar aquela pipeta por um determinado tempo, armazena ela na vertical, de preferência nas rackzinhas específicas. Eu tenho aqui uma, por exemplo, armazena numa rackzinha específica, porque aqui ela fica na vertical, tem menor chance de contaminação. Além de ter menor chance de contaminação, quando você armazena a pipeta na horizontal, tem chance do líquido lubrificante que tem aqui dentro, que lubrifica o pistão, ele ficar acumulado de um lado só. E isso, no longo prazo, pode fazer com que o pistão fique duro. Sabe aquela pipeta dura, difícil de pipetar? Pode ser justamente por isso, porque a solução, o lubrificante, ficou acumulado de um lado só e deixou o pistão um pouco duro. Beleza? Eu sou Eduardo Castanho do Universo da Biologia Molecular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Se você conhece alguém que possa se beneficiar, que está aprendendo ou quer melhorar suas técnicas de pipetagem, não deixe de compartilhar esse vídeo. Olha, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu preciso fazer um agradecimento ao Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru, que proporcionou, abriu as portas para eu trabalhar, fazer a gravação desse vídeo. Mais especificamente a equipe técnica da patologia e da biologia molecular, mais especificamente ainda a Bia, que é aluna aqui do Universo da Biologia Molecular e que se disponibilizou a ajudar lá na preparação da gravação, liberar o espaço para a gente fazer a aula prática e fez tudo isso com o coração aberto, com muito carinho. Então, muito obrigado a todos vocês envolvidos aí nessa gravação e nas outras gravações também que a gente vai utilizar aí no espaço, beleza? Brigadão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.